Um soco brutal ecoou pela arena, lançando o lutador ao chão com força. A multidão engasgou enquanto o árbitro mergulhava para verificar se o homem ainda conseguia se mexer. Mas o vencedor já desfilava braços erguidos bem alto, sorriso largo esticado no rosto. Ele desfilou diante das câmeras, inclinou-se sobre o oponente e gritou insultos auto-arrogantes sem remorso. Alguns fãs rugiram de excitação, outros trocaram olhares desconfortáveis. Não muito longe da jaula, na primeira fila, Jason Statham estava sentado em silêncio, expressão inescrutável. Não aplaudia, não reagia, apenas olhos fixos e firmes, cravados no lutador. O lutador arrogante o avistou. Pegando o microfone, ainda respirando pesado, apontou direto para Jason. Você acha que é durão nos seus filmes? Então entra aqui. Vamos ver se é de verdade. Um silêncio percorreu a multidão. Em seguida começaram os cânticos, alguns fãs aplaudindo loucamente por Jason, outros apenas esperando. Jason permaneceu sentado por um longo segundo, e então, calmo como sempre, levantou-se. O olhar fixo, os ombros relaxados, dono absoluto do momento. Sem dizer uma palavra, deu um passo lento em direção ao ringue. A arena ficou em silêncio mortal. Todos sabiam algo estava prestes a mudar. Antes de continuarmos, curta e inscreva-se para acompanhar o confronto épico de Jason Statham contra o lutador de MMA e comente de onde você está assistindo hoje. O estádio pulsava com energia bruta. Cada assento ocupado, cada voz, misturando-se em um rugido ensurdecedor que ecoava pelas paredes. Holofotes desciam sobre a jaula polida no centro. Câmeras piscavam como relâmpagos, enquanto os fãs gritavam de todos os cantos. Alguns agitavam bandeiras, outros se inclinavam para a frente na beira de seus assentos, olhos fixos nos lutadores. A energia da noite parecia viva, quase elétrica, carregada com a promessa de algo grandioso. No meio de todo esse caos, Jason Statham permanecia calmo e composto, sentado à beira do ringue na seção VIP. Vestia uma jaqueta escura elegante, camisa de gola aberta e jeans pretos. Não se movia, sem entourage, sem busca por atenção. Mas mesmo sem tentar, os olhares naturalmente se voltavam para ele. Sentava-se com uma calma natural, uma mão repousando solta no joelho, a outra ao lado do corpo. Sem sorriso, sem aplausos, apenas foco. Seus olhos nunca deixaram a jaula. Mas todos os olhos dentro do estádio estavam centrados em um único homem, o jovem lutador invicto, o nome que todos haviam gritado antes. Uma estrela em ascensão, mas não apenas por suas habilidades. Era conhecido pela forma como vencia arrogante, espalhafatoso e impiedoso. Ele vivia para o espetáculo, para dominar não apenas o oponente, mas também a multidão. Cada movimento seu parecia calculado para provocar reação. Saltava levemente sobre os calcanhares, lançando olhares às câmeras, absorvendo a atenção. Os fãs o amavam ou o odiavam, mas ninguém o ignorava. Na outra ponta da jaula estava seu oponente, um veterano experiente com anos de lutas no currículo, respeitado, não exibicionista, não arrogante. O tipo que deixava suas habilidades falarem em silêncio. Mas nada disso importou naquela noite. Quando o gongo soou, o jovem avançou ferozmente, rápido, agressivo, afiado, implacável. Seus golpes vinham pesados, não deixando espaço para o veterano respirar. Este tentou reagir, mas o mais jovem controlava o ritmo como se tivesse algo a provar. Terminou de forma brutal, uma combinação rápida, um golpe limpo no maxilar, e o veterano caiu com força. O som do impacto ecoou. O árbitro correu sinalizando o fim da luta. Médicos entraram às pressas na jaula para verificar se o caído ainda conseguia se mover. A multidão explodiu, alguns fãs gritando de empolgação, outros inquietos com a rapidez e a crueldade da cena. Mas o vencedor não se importava. Ele desfilava pela jaula, braços erguidos bem alto, posando para as câmeras, provocando a plateia. Suado sorridente, zombava abertamente do oponente. Nenhuma humildade, nenhum freio.
Os comentaristas mal tiveram tempo de reagir antes que ele pegasse o microfone. No meio de todo o barulho, um homem permanecia perfeitamente imóvel, Jason Statham. Enquanto a arena explodia, Jason continuava sentado, ombros relaxados, olhar afiado, expressão inescrutável. Observava cada detalhe, cada provocação. Não aplaudia, não reagia. Apenas via. E o lutador percebeu. Em meio às luzes, aos cânticos, ao piscar das câmeras, seus olhos desviaram para a primeira fila. Jason Statham. Prendeu-se a ele imediatamente. O sorriso se alargou. Ainda segurando o microfone, limpou o rosto, caminhando pela jaula como um showman. Ei, Statham, a voz ecoou pelo estádio. Vejo você aí sentadinho, todo quieto. Mas você acha que é durão nesses filmes, não é? Por que não entra aqui e mostra se é de verdade? Um murmúrio correu pela plateia. Risadas se espalharam. Pessoas cochichando, cutucando amigos. Então começou o cântico. Jason, Jason, Jason. Ele se espalhou pelas fileiras. Alguns torcendo animados, outros apenas esperando para ver o que aconteceria. Jason não se mexeu. Sentou-se imóvel por mais um instante, olhos fixos no lutador dentro da jaula. Sem sorriso, sem reação, apenas aquela calma impenetrável. O jovem lutador saltitava sobre os pés, alimentando-se da energia da multidão, o sorriso crescendo ainda mais. Então, Jason se moveu. Devagar, controlado. Levantou-se ajustando a jaqueta com uma facilidade deliberada. O estádio pareceu congelar. Os cânticos diminuíram. Celulares se ergueram. Todas as câmeras giraram em sua direção. Deu um passo lento em direção ao ringue. Ombros soltos, postura natural, mas a presença inconfundível. Sem palavras, sem bravata. Mas todos sabiam a luta de verdade estava prestes a começar. O gongo soou agudo, cortando o rugido da multidão. Sem hesitar, o jovem lutador explodiu para a frente rápido, agressivo, implacável. Seus punhos vinham como pistões, cada jab nítido calculado. Não havia nada de descuidado, apenas precisão. Do outro lado da jaula, seu oponente, um veterano de anos de batalhas duras, movimentava-se para contra-atacar. Conhecido pela disciplina e resistência, mantinha a guarda alta circulando com cuidado, medindo a distância. Já tinha visto jovens impetuosos antes, mas aquela noite parecia diferente. O garoto não queria apenas vencer, queria humilhar. A multidão rugia cada vez mais alto à medida que o mais jovem pressionava. Dançava sobre os pés, movendo-se para a esquerda, para a direita, disparando jabs rápidos. Cada golpe tinha intenção, forçando o veterano a recuar passo a passo. No meio do primeiro round, o jovem começou a sorrir entre os ataques. Já acabou, velhote, zombou entre dentes. O veterano respondeu com um contra-ataque afiado, quase o pegando. Mas o mais jovem desviou com facilidade, o sorriso se alargando. Muito lento. A multidão percebeu a troca. A tensão no ar se apertou. Alguns fãs gritavam incentivo, outros riam nervosamente sem saber se admiravam ou detestavam tanta arrogância. O veterano se ajustou tentando recuperar terreno. Por um momento pareceu que poderia estabilizar o ritmo, bloqueando, desviando, esperando uma abertura. Mas o jovem não deu chance. Fingiu ir para a da esquerda, disparou um chute nas costelas e avançou rápido. Seus punhos eram um borrão, ganchos no corpo, um jab no nariz. Aproximou-se o suficiente para murmurar outra provocação. Isso aqui não é filme. Você está no meu mundo. Uma combinação final, um gancho brutal de direita, cruzando o maxilar do veterano. Ele cambaleou. Outro golpe rápido o seguiu e suas pernas cederam. O árbitro interveio, mas o jovem já se virava, braços erguidos. A plateia levantou-se inteira. Médicos correram imediatamente. O veterano ficou imóvel, piscando devagar, desorientado sob as luzes fortes. Oficiais se reuniram em volta, pedindo espaço, checando seus sinais vitais. A energia da arena parou. Alguns fãs aplaudiam enlouquecidos, outros permaneciam em silêncio, desconfortáveis com a brutalidade. Mas dentro da jaula, o vencedor não parava.
Desfilava de cabeça erguida, posando para as câmeras. Pulou na lateral da jaula, socando o ar, sorriso largo, encarando a multidão. "Quem é o próximo?" gritou voz retumbante. Alguns torcedores vibraram excitados com sua dominação. Outros murmuravam entre si, impressionados, mas inquietos com tamanha impiedade. À beira do ringue, várias cabeças se viraram percebendo quem estava sentado ali, imóvel, Jason Statham. As câmeras se voltaram para a seção VIP. Jason permanecia firme em seu assento, sem sorriso, sem aplauso, apenas foco constante e olhos fixos no lutador. O jovem notou. Mesmo no auge da celebração, com a adrenalina fervendo, ele viu Jason. Aquele rosto, aquela calma inconfundível, o inflamou ainda mais. Saltou da jaula, arrancou o microfone do locutor, ainda respirando pesado, e começou a caminhar lentamente de propósito. Viram isso? Sua voz ecoou carregada pela energia da multidão. É assim que lutadores de verdade se parecem. Aplausos explodiram, primeiro esparsos, depois crescendo. Mas ele não tinha terminado. Apontou diretamente para Jason, o sorriso arrogante voltando. "Ei, Statham, você ficou aí quietinho a noite toda, mas acha que é durão nos seus filmes, não é?" Um murmúrio correu pelo público. Câmeras se voltaram para Jason. O lutador continuou circulando pela jaula como um showman. Jogar socos na frente das câmeras é uma coisa, mas aqui dentro ele apontou para o chão sob seus pés. Isto é real. Alguns fãs riram, outros trocaram olhares incertos, mas grupos da plateia começaram a se agitar. Perto da frente, alguns se levantaram e começaram a gritar: "Jason, Jason!" A tensão mudou. Celulares erguidos, todos aguardavam. O lutador ria, passeando, alimentando-se do momento. "Vou te dizer uma coisa", disse voz afiada. "Você está aí na primeira fila. Por que não entra aqui? Vamos ver se você tem mais do que um dublê para te salvar." Outro choque percorreu o estádio. Parte da plateia vibrou. Parte? Ficou boquiaberta entre surpresa e excitação. E Jason? Não reagiu. Continuava exatamente como estava, postura solta, olhos fixos no lutador. Sem sorriso, sem raiva, apenas calma impenetrável. O lutador esperava saltitando, incitando a multidão. "Vamos, Statham!" gritou mais alto. "Um round. Vamos ver o que você realmente tem." Mais câmeras focaram em Jason. Murmúrios se espalharam. Pessoas se inclinaram para a frente, prendendo a respiração. Mas seu rosto não mudou. Ele deixava o outro falar sem precisar responder. Aos poucos, silenciosamente, o foco começou a se deslocar. Não para as palavras do lutador, mas para a presença calma e controlada de Jason. Todos estavam olhando. Todos esperando. A arena zumbia, o barulho correndo em ondas pelas arquibancadas. Mas bem na beira do ringue tudo parecia estranhamente parado. Jason Statham não se moveu por longos segundos após as provocações. Sentado, mãos repousando com naturalidade, ombros relaxados, expressão indecifrável. A multidão não sabia o que esperar. Então, sem uma palavra, Jason se levantou. Não foi apressado. Não foi chamativo. Levantou-se com precisão silenciosa, cada movimento controlado. Tirou a jaqueta suavemente e entregou a um membro da equipe ao lado. Seus olhos nunca deixaram a jaula. As câmeras captaram o gesto instantaneamente. Flashes dispararam. Pessoas se inclinaram em seus assentos. Murmúrios se espalharam. A energia mudou. Dentro da jaula, o jovem lutador também percebeu. Um sorriso largo abriu-se em seu rosto. Pegou o microfone novamente, andando perto das cordas. "Ah, ele está mesmo se levantando!" gritou apontando para Jason. "Olhem só, pessoal, Statham vai brincar com a gente." Ele abriu os braços de forma dramática. Já era a hora. "Pensei que você ia ficar sentado aí escondido atrás desses óculos de sol." A multidão riu, alguns desconfortáveis, sem saber se era piada ou desafio real. Jason caminhava para frente sem pressa, como quem entra em um lugar que já lhe pertence.
Cada passo parecia sugar o ar do estádio. Os cânticos voltaram a crescer. Jason, Jason, Jason. O lutador virou-se novamente para a plateia, ainda sorrindo com arrogância. Vamos lá, pessoal. Aplaudam o herói de ação de vocês. Ele vai precisar do apoio. Atirou o microfone de lado, pulando levemente, confiança transbordando. Os seguranças perto da jaula recuaram sem questionar. O portão abriu suavemente. Jason entrou. Sem flash e sem anúncio, movendo-se com naturalidade impecável. Ajustou sua posição. Postura solta, mas firme. Olhar fixo apenas no lutador. As câmeras disparavam mais rápido. As vozes dos comentaristas sumiram sob o rugido crescente. Dentro da jaula, o jovem circulava preguiçosamente, sorriso largo no rosto. Qual é o plano? Jason provocou voz zombeteira mais alta agora. Vai jogar uns socos de cinema. Talvez um chute giratório para as câmeras. Jason não disse nada. Apenas avançou. Devagar. Mais perto. Cada passo diminuía a distância até ficarem cara a cara a poucos centímetros. A arena se calou. O tipo de silêncio ofegante que precede algo grande. De perto, tudo mudou. O lutador ainda sorria, tentando manter o controle. Quicava levemente nos pés, tentando desestabilizar Jason, jogando uma última provocação. Melhor torcer para o diretor estar assistindo. A expressão de Jason não mudou. Sem sorriso. Sem reação. Olhos fixos, controle absoluto. O público se inclinou. Celulares erguidos. Ninguém queria perder um segundo. Ao redor da jaula, a atmosfera mudava. O fanfarrão parecia esvaziar. O barulho diminuía. Todos sentiam o peso do que estava prestes a acontecer. Nenhum árbitro necessário. Nenhum gongo. Apenas dois homens. Nada encenado. Nada ensaiado. O sorriso do lutador vacilou por um instante. A dúvida surgiu em seus olhos. A presença de Jason falava mais alto do que qualquer insulto. A plateia percebeu imediatamente. Jason, Jason, Jason! O cântico voltou mais forte, rolando como onda de um lado a outro da arena. Flashes iluminavam cada ângulo. Todos prendiam a respiração. A atenção era afiada a um único movimento da explosão. Como um fio elétrico quando o jovem lutador atacou primeiro. Sem gongo, sem instruções do árbitro, apenas instinto cru. Avançou contra Jason em um borrão de movimento, punhos voando sem controle. Gancho de esquerda, jab de direita, chute afiado. Os golpes vinham selvagens, alimentados pela adrenalina, pela arrogância e pelo rugido ensurdecedor da multidão. Por um instante, a arena explodiu em aplausos, fãs gritando seu nome. Mas dentro da jaula, a energia era outra. Jason se movia com calma cirúrgica. Ombros soltos, respiração estável. Cada golpe selvagem que o adversário lançava, Jason desviava, deixando o soco cortar apenas o ar. Nenhum movimento desperdiçado. O jovem continuava avançando, punhos velozes, mas agora o sorriso estava tenso. O suor brilhava. Entre os ataques ainda lançava provocações. Vamos, Statham, me acerta. A expressão de Jason não mudava. Ele bloqueava um golpe sem esforço, desviava de outro com um passo sutil. A cada ataque, sua movimentação parecia ainda mais fluida, como água em volta da pedra. A multidão começou a sentir. Alguns gritavam mais alto, tentando empurrar o ímpeto do jovem. Mas Jason permanecia no centro, mãos erguidas, olhos fixos, calmo em meio ao caos. O ritmo do lutador acelerou. Socos mais fortes, chutes mais altos, desesperados para forçar Jason a vacilar. Mas nada o atingia. Os contra-ataques de Jason eram afiados apenas o suficiente para abalar um jab firme nas costelas, uma defesa precisa desviando um gancho, um passo calculado para trás, deixando o adversário se estender demais. A expressão do jovem mudou. O sorriso se contraiu, a respiração mais pesada, mãos menos firmes. Atacou de novo, girando um chute para tentar surpreender. Mas Jason antecipou. Abaixou-se, fechou a distância e pegou o adversário em falso.
Um cotovelo certeiro no ombro o forçou a recuar. A multidão ofegou. Alguns se levantaram percebendo a virada. Os olhos do jovem se estreitaram, frustração estampada. Respirava com dificuldade, o ritmo irregular. Entrara naquela jaula esperando um show, mas o que enfrentava era algo completamente diferente. Todos podiam sentir. Jason não fazia movimentos chamativos. Não jogava para as câmeras. Movia-se como alguém que já tinha vivido aquilo muito antes de qualquer plateia existir. Dentro da jaula, o jovem avançou mais uma vez, rugindo, socando rápido, mas agora desorganizado, desesperado. Jason esperou. Esperou. E então, em um único movimento fluido, avançou. Um golpe limpo, um gancho de direita rápido como um raio. O impacto foi seco, ecoando pela arena. O jovem congelou, olhos arregalados antes que as pernas cedessem sob ele. Desabou com força no tatame. O estádio inteiro mergulhou em silêncio atônito por meio segundo. Ninguém se mexeu. Sem gritos, sem cânticos, apenas o som das câmeras disparando, registrando a imagem que ficaria gravada na mente de todos. Jason permanecia de pé sobre o adversário caído. Expressão neutra, inescrutável. Não ergueu o punho. Não comemorou. Apenas controle absoluto. Então veio a erupção. A multidão explodiu. Os gritos de Jason ecoaram mais fortes do que nunca. Fãs em pé, celulares no ar, flashes iluminando o estádio. Alguns batiam no alambrado, outros aplaudiam enlouquecidos. Os comentaristas tentavam falar, mas suas vozes se perdiam sob o rugido. Jason lançou um breve olhar para a seção VIP. Calmo como sempre, acenou com a cabeça uma única vez e virou-se em direção ao portão da jaula. Saiu sem olhar para trás. O jovem permanecia caído, atordoado, piscando sob as luzes do teto, enquanto os médicos corriam ao seu lado. Mas a plateia não olhava mais para ele. Todos os olhos estavam em Jason, o homem que não precisou falar nada. Deixou suas ações falarem por si. O jovem lutador gemeu, rolando de lado, forçando-se a se erguer. Os movimentos agora eram lentos, pesados, sem o vigor de antes. Já não havia mais salto nos pés, nem o sorriso arrogante. Sentou-se com esforço, esfregando o maxilar desorientado, suor escorrendo. As câmeras aproximaram o zoom, captando cada detalhe, o cabelo desgrenhado, a expressão atônita, a transformação da arrogância em descrença. Celulares nas primeiras filas apontavam direto para ele. Flashes disparavam sem parar. Cada tropeço era registrado, cada segundo transmitido ao vivo. Ele olhou ao redor para aquele mar de rostos. Rostos que antes gritavam seu nome, mas que agora entoavam outro Jason. O som ecoava em ondas, crescendo em volume. Ele fez uma careta, limpou o rosto tentando sair da névoa mental. Mas não conseguia abafar o barulho. Os médicos o ajudaram a se levantar, mas suas pernas vacilavam. Ombros caídos, equilíbrio incerto. Ainda assim, ele lançou um último olhar na direção de Jason, apenas a tempo de vê-lo sair da jaula. Jason não precisou posar. Não ergueu os punhos. Não exibiu o sorriso de vitória. Movia-se com controle silencioso, cada passo medido, indiferente à comoção ao redor. Os seguranças abriram caminho quase sem precisar. As câmeras o seguiam, registrando aquela caminhada que dispensava palavras. À beira do ringue, pessoas se aglomeravam contra as grades, celulares estendidos para captar o momento. Flashes iluminavam cada ângulo. Jason parou brevemente, lançou um olhar para a seção VIP. Alguns rostos conhecidos aplaudiram, outros assentiram. Mas ele permaneceu impassível, frio como sempre. Ajeitou a jaqueta com calma, rolou os ombros e seguiu pelo túnel de saída. Nenhum discurso pós-luta, nenhuma necessidade de espetáculo. Suas ações já tinham dito tudo. Atrás dele, os cânticos continuavam. Fãs gritavam seu nome, outros corriam para publicar os vídeos que acabavam de gravar. Alguns permaneciam imóveis, ainda processando o que tinham acabado de testemunhar. Na cabine de imprensa, um comentarista conseguiu se fazer ouvir, mesmo que abafado pelo barulho.
Senhoras e senhores, acho que acabamos de ver algo que ninguém esperava esta noite. No camarote da imprensa, jornalistas digitavam freneticamente. As redes sociais já estavam inundadas de clipes do nocaute limpo de Jason. Legendas viralizavam. Jason Statham derruba o lutador mais arrogante do MMA sem dizer uma palavra. Astro de ação de Hollywood entrega um nocaute real. Fãs em choque. A cada segundo, o burburinho crescia. No túnel, Jason caminhava com calma e expressão inalterada. Membros da equipe se afastavam para deixá-lo passar alguns, trocando olhares, mas ninguém o interrompia. Ele não diminuiu o passo, não precisava. Na arena, o jovem lutador estava sentado em um banco no canto, uma toalha sobre os ombros. Olhava fixamente para o chão maxilar contraído. Lábios cerrados, ciente de que as câmeras ainda o focavam. Seus fãs tinham silenciado. Alguns ainda aplaudiam, outros apenas mexiam no celular assistindo novamente ao momento em que tudo havia mudado. Não havia mais microfone em suas mãos, nenhuma provocação sobrando. Cada palavra que havia lançado antes fora engolida pelo silêncio. A presença de Jason ainda pairava no ar, muito depois de ele ter saído do ringue. Para o jovem lutador não era apenas o nocaute. Era a forma como a plateia havia mudado tão facilmente, como Jason não precisara levantar a voz para virar tudo de cabeça para baixo. O estádio continuava vibrando mesmo após o desaparecimento de Jason no túnel. Mas por trás dos gritos das manchetes e dos flashes, uma verdade permanecia clara: respeito não se exige, conquista-se. Conquista-se de forma silenciosa, consistente, sem teatralidade. O jovem lutador entrou na jaula, acreditando que barulho, bravata e agressividade definiam força. Pensava que dominar era gritar mais alto e bater mais forte. Mas o verdadeiro controle, a verdadeira força, não precisam se anunciar. A calma de Jason não vinha da fama nem dos títulos. Vinha da disciplina, da precisão e da capacidade de deixar que as ações falassem mais alto que qualquer insulto. Diante de milhares, ele não precisou revidar arrogância com palavras. Desmontou-a com compostura. E essa é a diferença entre fingir ser forte e saber que se é. Porque quando as câmeras se desligam, quando a multidão se cala, uma verdade sempre permanece. A arrogância desmorona diante da verdadeira habilidade. E os verdadeiros lutadores não falam. Eles mostram.